não desprezar as profecias. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que diz: não desprezeis as profecias. Desprezar é o quê? É não aceitar, não levar em conta, não dar a importância, deixar de lado, ignorar. Então, desprezar é isso. E profecia? Profecia quer dizer algo que Deus fala. É uma palavra que Deus fala. No Velho Testamento, haviam os profetas. Né? Nós lemos aqui, nós vemos no Velho Testamento exemplo de muitos profetas, né? Muitos homens que foram usados por Deus. E quem eram os profetas? Aqueles que recebiam a palavra de Deus. Aumenta um pouquinho para mim o retorno aqui, está baixo. Aqueles que ouviam a palavra de Deus e transmitiam para o povo. Então eram aqueles que ficavam entre Deus e o povo. Né? Deus levantava, e não era pessoas escolhidas por homens, não era aquele vai ser o profeta agora. Né? Como um rei, ou como um governador, ou como alguém que estivesse na frente do povo. Não, Deus escolhia. Né? E nós vemos no Velho Testamento, no decorrer desde de Êxodo, né, de Gênesis, Deus já levantou homens que traziam a sua palavra ao povo. Trazia. E o que era uma profecia? O que era? Era uma palavra que Deus dava, né, para a situação presente, para o que estava acontecendo naquela época, naquele tempo, que estava acontecendo com o povo naquele momento, ou algo futuro, né, que iria acontecer. Que ainda não tinha acontecido, mas que Deus mostrava ao seu profeta, e o profeta transmitia ao povo, né, que aquilo estava para acontecer, que algo ia acontecer, algo bom, algo ruim, né, mas que Deus mostrava. Por isso que é um privilégio servir a Deus, porque nós nunca somos pegos de surpresa. Deus mostra, Deus se agrada a dizer ao seu povo, né, que o que ele vai fazer. Como ele vai agir. O povo de Deus nunca foi pego de surpresa de nenhuma forma, porque Deus sempre usou a profecia, sempre usou o seu profeta para mostrar. Mas o que acontecia? Muitas vezes as pessoas não ouviam o profeta, não davam crédito à profecia, e muitas vezes o povo de Deus sofreu no Antigo Testamento, no Velho Testamento, porque não ouviam o profeta. O profeta vinha e falava: olha, se vocês não se arrependerem, vai vir o mal. Né? E as pessoas desprezavam. E as pessoas não levavam em conta, continuavam vivendo de qualquer forma. E aí o mal vinha. E aí vinha aquele tempo difícil. Por quê? Porque as pessoas não ouviam. E na palavra de Deus nós vemos, no Velho Testamento, homens que se levantaram, e homens até que morreram porque fizeram profecias que o povo não se agradou, que o povo não queria saber, e mataram os profetas. O próprio Jesus diz, né, que o povo matava os profetas, porque o profeta não vem para dizer aquilo que agrada ao povo, não vem para dizer aquilo que agrada, ou só as coisas boas para o povo, mas o profeta vem e traz a palavra que Deus mandou, palavras boas, muitas vezes também palavras ruins, e que as pessoas não aceitam e desprezam. E Paulo deixou esse preceito para a igreja, e ele deixou essa ordenança: olha, não despreze as profecias. E nós vivemos num tempo profético, como eu disse no começo, nós vivemos um tempo em que as profecias estão se cumprindo. Que profecias são essas? Profecias que foram deixadas na palavra. A palavra de Deus é uma palavra profética. Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para trazer palavras, para que essas palavras avisassem o povo do que viria. E nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, também no livro de Daniel, que é um livro do Velho Testamento, o profeta Daniel, que foi usado por Deus para mostrar o que aconteceria no tempo do fim. O que aconteceria antes do fim dos tempos, antes do juízo final. O que aconteceria e como como as pessoas daquela época deveriam agir. Nós vivemos nesse tempo.
Nós hoje vivemos no tempo do fim. E muitos estão desprezando as profecias. Muitos leem a palavra, muitos ouvem a palavra, muitos estão ali todos os dias ali ouvindo mensagens, ouvindo o pastor na igreja, lendo a palavra, mas desprezam esta palavra. Mas não dão conta de que essas palavras se cumprirão. Que essas palavras se cumprirão e que tudo que está escrito na palavra vai acontecer. Jesus diz, passarão a terra e o céu, mas as minhas palavras não passarão. E nós temos que tomar cuidado quando ouvirmos a palavra. E a palavra de Deus é a palavra de profecia, a palavra que foi inspirada. Depois nós vamos ler alguns versículos que falam isso. Mas Deus deixou a sua palavra. Há profetas, também há. Esses dias eu estava vendo um programa de debate em que estavam debatendo. Hoje ainda há profecia, hoje ainda há profeta, hoje ainda Deus fala através de pessoas, Deus mostra para as pessoas. Sim, há profecia. Há pessoas que se levantam, há servos de Deus, servas de Deus que trazem a palavra. Às vezes a própria palavra de Deus, às vezes algo que Deus fala. Esse é o chamado dom da profecia que hoje o Espírito Santo dá a alguns para que eles venham e transmitam a palavra. E nós não podemos desprezar. Certamente há muitos falsos profetas, homens que se levantariam e falariam em nome de Deus, como sempre houve, mas a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, lá em Pedro também diz, que no final dos tempos haveriam muitos homens, falsos profetas, que falariam em nome de Deus. Eu recebi isso de Deus, vai acontecer. E hoje, mais do que nunca, nós vemos isso. Né? Você entra lá na internet, entra no YouTube, você vai ver muita gente falando que recebeu de Deus, que é uma profecia, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E muitos são falsos profetas. Homens que se levantam, mas que não são homens de Deus, não são homens usados por Deus, são pessoas que se levantam ali para trazer falsas profecias, trazer palavras que não vêm de Deus. E muitos estão atrás dessas coisas, muitos ouvem essas coisas e já ficam com medo, né? Como algumas profecias, o mundo vai acabar em 2012, muitos já ficaram com medo, e vai acontecer isso, e vai ter um grande terremoto, e vai ter não sei o quê, né? Nós temos que tomar cuidado para saber se verdadeiramente aquela pessoa que está falando isso daí, ela é mesmo uma pessoa usada por Deus ou não. E como Jesus disse que nós conheceríamos os falsos profetas? Jesus diz que pelos frutos nós conheceríamos. Então se aquela pessoa vê e fala em nome de Deus e aquilo lá não acontece, ela não é de Deus. Porque a profecia, quando Deus manda fazer a palavra, Deus cumpre, Deus faz. A não ser que seja uma palavra de arrependimento e o povo ouça aquela palavra, e o povo volte para o Senhor, e o povo se arrependa, e Deus não faz. Porque Deus, ele se compadece daqueles que se quebrantam. Jonas, Deus falou, vai naquele povo, vai para Nínive e fala que eu vou destruir a cidade. Essa profecia é para a cidade. E o profeta foi lá e falou, Deus vai destruir, vocês estão na iniquidade e no pecado. E a palavra diz que aquele povo ouviu essa palavra e se arrependeu. O rei, todo mundo, até os animais, todos fizeram jejum, todos colocaram pano de saco, se arrependeram e mostraram ali. E Deus falou para Jonas, olha, volta lá e fala, agora eu ouvi o clamor de vocês e não vou destruir mais. Então muitas vezes a profecia, ela pode ou não acontecer, dependendo de como nós agimos diante daquela palavra. Se nós ouvimos a palavra, e se nós nos arrependemos, se nós voltamos para Deus, se nós consertamos aquilo que está errado, se nós ouvimos e temos o temor de Deus, muitas vezes aquilo não se cumpre, porque Deus muda a sorte. Deus muda a sua palavra, porque Deus
às vezes traz a profecia para que a pessoa mude, para que a pessoa deixe o pecado, para que a pessoa deixe o mal, para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa venha diante dele, se coloque na presença do Senhor. E quando isso acontece, aquilo ali não se cumpre na vida da pessoa, porque Deus vê aquela pessoa se transformando, aquela pessoa mudando, e aí Deus, ele muda aquela palavra, porque Deus tem autoridade de mudar. Ele não se arrepende, mas ele vê aquele sentimento da pessoa, vê que a pessoa realmente ouviu aquela palavra, e Deus vem e muda aquele destino, muda aquela palavra, muda aquele flagelo, muda tudo aquilo que ele tinha falado que ia acontecer e não acontece mais, porque ele tem misericórdia. Por isso que nós não podemos desprezar as profecias. Por isso que nós temos que estar atento, estarmos ali, ouvir a profecia, ler a palavra e viver na presença do Senhor. Para que nós possamos ver se cumprindo as profecias boas nas nossas vidas. Que nós possamos estar firmes quando vier o tempo mau, que virá certamente. E nós estamos vendo um pouco hoje, né? Como é uma semana sem caminhão, né? Sem ali os caminhoneiros. Já está um caos. Ninguém tem gasolina, ninguém tem isso, nada. Deus está mostrando, olha, você pensa que está tudo bem? Você pensa que está tudo certo? Você pensa que está tudo... nada pode acontecer. Olha, uma coisinha que ninguém espera e de repente acontece. Olha, como tudo... há uma reviravolta, muda, tudo vira. E aquilo que estava tudo bem, como você ir num posto abastecer, era uma coisa natural, né? Uma coisa normal. Você nem via nenhuma importância nisso. E agora... por causa de uma coisa que aconteceu, você está vendo ali a dificuldade, as pessoas estão ali até brigando por causa de gasolina, né? Estão ali passando hoje, pessoas passaram o domingo todo na fila para poder pegar uma gasolina. Olha como algo, né, uma coisa inesperada pode mudar tudo. E é isso que vai acontecer no final. As pessoas estão falando, está tudo bem, né? Não tem nada. E o próprio Jesus diz, né? Quando todos disserem de paz, e quando tiver tudo, parece que está tudo bem, de repente vai vir a repentina destruição. E as pessoas estão desprezando isso. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito. As pessoas estão vivendo... só para conquistar as coisas do mundo, estão só trabalhando, só ganhando seu dinheiro, estão desprezando os avisos que Deus tem dado pela sua palavra, por homens de Deus, por pessoas que se levantam até hoje para transmitir a palavra e não estão se preparando espiritualmente, não estão mudando suas vidas, e aquilo ali vai ser pego, aquela pessoa vai ser pega de surpresa, porque Jesus diz que vai ser como um ladrão, que ninguém está esperando, e de repente virá uma repentina destruição. Por isso que Paulo diz aqui, olha, não desprezeis as profecias. Não fique alheio ao que está acontecendo e o que está escrito na palavra. Você deve conhecer a palavra, você deve examinar a palavra, você deve ter o entendimento da palavra para que você esteja preparado, porque o final está chegando, porque o fim está mais perto do que achamos. E se não conhecermos, se não estivermos preparados, se estivermos desprezando os avisos de Deus, porque Deus, como eu disse, Ele tem prazer em avisar o seu povo. O mundo vive aí, o mundo está desavisado. O mundo às vezes ouve, né, alguém pregando, não está nem aí, não quer saber de aceitar Jesus, não quer saber de mudar a sua vida, quer viver para as coisas deste mundo. Estão vivendo, mas vai chegar um momento em que vai ser tarde demais, porque desprezaram. E a palavra diz, olha, Paulo diz, não desprezeis as mensagens, as palavras. Não desprezeis aquilo que Deus tem falado, e nos últimos tempos mais ainda. Porque quanto mais está se aproximando o fim, quanto mais o tempo está chegando, o tempo do fim, o tempo da dificuldade, Deus tem avisado, Deus tem falado. Aqui nas reuniões de oração que nós temos
no primeiro domingo do mês, muitos não têm vindo, mas aqueles que têm vindo têm ouvido a palavra. Deus tem usado a pastora e tem falado através dela muitas profecias, muitas palavras. Deus tem avisado, Deus tem repreendido, Deus tem mostrado, porque Deus ama a sua igreja. E muitas pessoas nem têm vindo, têm desprezado, têm deixado e têm perdido palavras de aviso mesmo, que nós vemos, que nós temos a certeza que é Deus que está falando. Ele usa a boca da pastora, mas é Ele que está falando, Ele está avisando, Ele está mostrando. E aqueles que têm ouvido não podem apenas ouvir e deixar para lá, mas têm que ouvir e praticar esta palavra. A palavra do Senhor tem falado, as profecias têm sido pregadas nos cultos, nós temos aberto a palavra, temos falado. Você não pode desprezar, você tem que ouvir essa palavra e você tem que ser praticante desta palavra. Porque ela é que vai te dar força, é ela que vai te ajudar, é a palavra de Deus que vai te alimentar para que você passe por tudo aquilo que está profetizado e que virá no fim. Deus usa, Deus fala. Então não foi somente no passado Deus usou os profetas. Depois Jesus veio, Jesus foi chamado de profeta, porque Jesus também falou. E uma das profecias de Jesus está lá em Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 11. Diz assim: as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Veja que as multidões falavam, Jesus é o profeta, e verdadeiramente Jesus, ele veio aqui como um profeta, para pregar a palavra, para transmitir a vontade de Deus, para levar ao povo qual era, o que Deus queria do povo, o que Deus queria do seu povo. Ele veio para trazer a mensagem de Deus. E ele pregou muitas vezes, ele falava, olha, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas Deus, o Pai, me mandou falar. E há uma profecia de Jesus dos últimos tempos, no capítulo 24, agora, Mateus 24. 24, versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então agora os discípulos, eles estavam ali no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali assentado, e os discípulos sabiam que Jesus era um profeta, que Jesus estava ali para não só trazer a vontade de Deus, mas para mostrar como seria o final dos tempos. E eles perguntam para Jesus, o que vai acontecer na sua vinda, que os discípulos falam aqui, não era quando ele já estava lá agora, porque ele já tinha vindo como homem, mas na sua vinda futura, que ele viria para buscar a igreja. E aí, veja as palavras proféticas de Jesus, coisas que ainda não aconteceu, muitas coisas ainda não aconteceram dessas palavras. Algumas já se cumpriram, mas algumas ainda estão para se cumprir. A maioria já se cumpriu, né? Falta pouco para se cumprir tudo, para que Jesus venha. E Jesus diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos, o quê? Profetas. E enganarão a muitos, farão muitos, Jesus diz aqui, se levantariam muitos falsos profetas. Hoje nós vemos muitos falsos profetas enganando muitos seguindo
Ah, eu sou profeta de Deus, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer essa campanha, Deus mandou falar isso. E muitos têm seguido, e muitos têm sido enganados, como Jesus disse que aconteceria. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Palavras de Jesus, palavras proféticas. Jesus mostrando ali, falando há mais de 2000 anos atrás, o que nós vemos hoje. Terremotos, guerras, o amor está esfriando. Quase ninguém mais ama, ninguém quer saber, cada um para si, ninguém quer saber do outro, ninguém tem amor. Guerras, fome, tudo isso nós vemos hoje durante muitos anos, durante milhares de anos isso tem persistido, mas hoje nós temos o conhecimento que nem há um pouco mais de 100 anos atrás, o povo não sabia o que estava acontecendo na África, as pessoas morrendo, é ebola, é fome, é guerras, né? Hoje tem a televisão, hoje tem a internet e a notícia chega na hora e nós estamos vendo cada vez mais o negócio aumentando, porque Jesus diz, olha, isso iria acontecer, tem que acontecer, e vai acontecer, e vai continuar acontecendo, e não vai melhorar não. Não adianta, depois da eleição vai melhorar, depois... Não, muitos falam isso, falsos profetas, não, vai melhorar, não, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter muito dinheiro. Não, Jesus falou, a palavra de Deus fala que o mundo vai de mal a pior, a iniquidade vai se multiplicar, cada vez mais as pessoas não vão amar, não vão querer saber dos outros, e Jesus até fala, será que quando eu voltar eu vou encontrar amor, vou encontrar fé nessa terra? Porque o negócio vai piorar. Por isso nós não podemos desprezar esta palavra. E não podemos deixar de pensar nessa palavra e de se esforçar para viver agradando ao Senhor. Porque isso, quer queira, quer não, possa a pessoa tentar e se enganar, falando, não, não vai acontecer, ou vai mudar. Não, isso se cumprirá. Porque Jesus falou, porque os profetas falaram, porque a palavra fala. E nós temos que ser ouvintes e viver esta palavra. Temos que ouvir a palavra. E outros falam, hoje não tem mais profeta. Não, né? Lá em 1 Coríntios 14, fala, vamos ver rapidinho. Eu não quero avançar muito no tempo. Então, rapidinho, alguns pontos principais apenas. 1 Coríntios capítulo 14, fala sobre o dom da profecia. É um dom. Veja que no passado Deus escolhia os profetas, e aqueles profetas eram representantes de Deus e falavam ao povo. Depois veio Jesus também como profeta de Deus, aquele que veio para pregar a palavra, para mostrar a vontade de Deus, para mostrar o Pai para todos, e também para profetizar o que aconteceria no final, para mostrar que haverá um final em que aqueles que crerem em Jesus, que aceitarem Jesus, viverão eternamente junto a Ele, que Ele diz, eu vou e vou preparar lugar e vou voltar buscar os que são meus. Mas Jesus também fala que aqueles que não aceitarem, eternamente ficarão no inferno, e Jesus profetizou isso e falou que muitos virão e falarão, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome Jesus vai falar, eu não conheço vocês. O lugar de vocês é o lago de fogo e enxofre, o lugar que queima eternamente, o inferno. Jesus profetizou sobre o inferno. Nós não podemos desprezar isso. Muitos falam, não tem inferno, não, Deus é bom. Eu já ouvi pastores falando, não, e eu vi até um filme um tempo atrás aí, que um pastor americano, ele diz que ouviu de Deus que todos seriam salvos, que ninguém ia para o inferno, e ele mudou isso, e ele começou a pregar isso, e com isso toda a igreja deixou, ele acabou com a igreja toda, mas até hoje ele tem essa convicção e continua pregando, e tem pessoas que convidam ele para pregar, e ele vai lá e fala, não tem inferno, todo mundo, Deus não vai
condenar ninguém, e as pessoas com isso vivem de qualquer jeito, falsos profetas que continuam se levantando. O inferno é real. O castigo eterno para aqueles que desprezarem a palavra, a profecia, é real. E nós não podemos desprezar. E a palavra de Deus fala do profeta, até hoje, do dom da profecia, 14:1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então Paulo aqui está falando que há um dom que nós devemos buscar, que nós devemos desejar, que nós devemos pedir para o Senhor: Senhor, eu quero este dom. Não é só dado para o pastor, não é só dado para a pastora, mas é dado para todos aqueles que buscam. E Paulo fala: busqueis os dons, busque. E a profecia, ele diz que aquele que profetiza, então cai por terra aqui aqueles que falam: isso daí foi só no passado. Não, hoje em dia ainda há profetas levantados por Deus, dons de profecia que falam para edificar, para consolar, para repreender a igreja. E quem ouve a palavra deve obedecer, não pode desprezar, não pode continuar deixando de lado, porque se desprezamos a palavra, sofremos as consequências. Então, a palavra que você está ouvindo nessa noite é uma palavra profética. Não despreze, não ignore, não deixe de lado, mas procure guardar no teu coração, procure viver a palavra. Procure ouvir o que Deus tem falado com você nos cultos, quando você lê a palavra, ou quando você está ouvindo um pastor sério num rádio, ou na TV. Na TV já é mais difícil ver algum que mais sério, né? Mas sempre tem um outro ali, e que está ali falando da parte de Deus. Ouça. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. O que é bem-aventurado? É feliz, é alegre, é ditoso, é abençoado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda. As palavras de profecia quais são? A palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus. Aquilo que foi escrito para nós, aquilo que Deus inspirou, porque a palavra de Deus não foi escrita por homens comuns, homens que falaram: vou escrever um livro, vou contar uma história. Não, foram homens inspirados por Deus. Homens em que Deus levantou para trazer a palavra, para escrever a palavra, para que nós somos bem-aventurados. Porque por muitos anos aqueles que serviam a Deus não tinham a palavra. E não faz muito tempo de 1500, 1600, até antes da reforma, a palavra era só em latim, ninguém entendia nada, ninguém podia ler. Ou podia ouvir ali aquilo que qualquer um, que as pessoas falavam, que os outros falavam, não podia conferir. Hoje nós somos privilegiados, nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, você tem, se você não tem na sua casa, hoje tem até no celular, né? Você pode ter no celular ali, né? E onde você estiver, você pode naquela hora abrir, você pode ler. Olha que facilidade! E as pessoas mesmo assim menosprezam, desprezam e não leem a palavra. E não buscam na palavra, e não pedem para que Deus fale da palavra, e muitas vezes ouvem a palavra na igreja, ouvem o pastor falando, e desprezam a palavra. Mas aqui, a própria palavra diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, e o que guarda as coisas que estão escritas nesta palavra, porque o tempo está próximo. O final está próximo. Agora abra aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 22.
22. É o último capítulo. Você leu no primeiro, né? Agora você vai ler no último. O último capítulo de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 7. Jesus aqui dizendo, ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Porque ele vai vir sem demora, ele está vindo. E aquele que conhece a palavra não fica alarmado ao ver as notícias, terremotos, tsunamis, fome. Sabe que tudo isso está escrito na palavra e vai se cumprir. Querendo ou não. Os governos podem lutar contra, podem fazer o que quiser, mas podem ter aparelhos que previnem, aparelhos que falem, mas as coisas vão acontecer, porque está aqui na palavra. E Jesus diz, olha, eu venho sem demora, estou vindo. E bem-aventurado, de novo, abençoado, ditoso, feliz, é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E depois no versículo 18, no final do livro, diz assim, 22, 18. Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Agora diz aqui, né, todo aquele que ouve as palavras deste livro, sem tirar nada e sem acrescentar nada. As pessoas hoje acrescentam ou tiram, só pregam aquilo que acham que usam uma parte só do versículo, do texto, para levar o povo a fazer aquilo que eles querem. Mas Jesus diz, não. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que guarda, aquele que vive a palavra. Porque tudo isso vai se cumprir. E Deus, pela sua misericórdia, deixou o seu povo avisado. Principalmente aqui no livro de Apocalipse, né? Mas vários livros, tem Daniel, próprio Jesus, como nós lemos. Paulo fala muitos também, muitas profecias do tempo do fim, e nós temos que conhecer, e viver, e guardar, e obedecer. Não despreze a profecia, não despreze a palavra de Deus, não despreze aquele que está pregando a palavra, levando a palavra, não despreze o profeta, porque isso é vida, porque assim você vai ser bem-aventurado. E só para encerrar, volta 2 livros para trás aí, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, diz assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Diz aqui, né? Fazeis bem em atender a palavra profética. É como uma candeia que brilha, a palavra de Deus é a que brilha nesse mundo de trevas. É pela palavra de Deus que nós conseguimos ver a luz no final. Como aqui é interessante como Pedro descreve, né? A palavra é uma candeia, é uma luzinha, né? Uma lâmpada no meio da escuridão.
O mundo está nas trevas e a palavra de Deus é a luz. O próprio salmista já dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa luz vai nos conduzir, vai nos levar, e se ouvirmos, se lermos, se vivermos esta palavra, ela vai nos conduzir até chegar à luz. A alva, quando nasce. Quando será que Pedro queria dizer essa palavra? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça. É o dia final. Quando finalmente a igreja será tirada desse mundo e será levada diante do Senhor e vai morar no céu. Enquanto estamos nesse mundo, nós temos que seguir essa luz, que é a palavra. E não podemos desprezar ela, menosprezar ela. Não podemos ignorar ela. Porque é a palavra que Deus deixou para o seu povo. Deus deixou tudo avisadinho para que ninguém fique aí, seja pego de surpresa, fique aí abismado, assombrado. O mundo vai ficar assombrado com o que vai acontecer. Mas nós que somos do Senhor, sabemos que tudo isso vai acontecer. E que nós somos cuidados por Deus. E Deus vai nos ajudar a atravessar, através da sua palavra, esse tempo de trevas que está chegando. O mundo está indo de mal a pior. O tempo do fim está chegando. O anticristo está para ser revelado. O mal está para dominar. E quem não estiver debaixo dessa pequena candeia, dessa luz, dessa palavra profética, vai perecer. Vai morrer e vai perder a vida. Mas os que estiverem atentos, os que estiverem, como diz a palavra aqui, atendendo, fazendo bem, atendendo a palavra, esse verá a glória de Deus e estará com ele eternamente. Não menospreze, ouça a palavra. Quando Deus falar com você, se você tem alguma coisa para mudar, mude. Se você tem alguma coisa para se consertar, conserte. Para que essa palavra não seja a palavra que vai trazer o mal para a sua vida, mas seja a palavra boa. Como aquele povo de Nínive ouviu Jonas e se arrependeu. E Deus falou: eu não vou mais destruir. Até Jonas ficou revoltado. Mas como eu falei, eu profetizei. Vamos falar que eu sou falso profeta. Deus falou, aquele povo se arrependeu. E nessa noite, se você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, se você está longe de Deus, se você não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje e comece a ouvir a palavra. E comece a viver, porque assim você vai ser poupado. Deus vai te livrar. Deus vai salvar a tua alma. E nós, todos nós estaremos um dia com o Senhor. Não despreze essa palavra. É palavra de profecia para você nessa noite. É palavra que pode mudar a tua sorte. De uma destruição. De uma perdição. De uma vida eterna no inferno. Para uma vida eterna na presença do Deus vivo. No céu. Na eternidade. Vivendo a vida eterna com Jesus. Não despreze essa palavra.